O Globo Esporte especial hoje aqui da Arena Corinthians, meu amigo, isso mesmo, dá uma olhada nesse tapete, esperando a grande semifinal de hoje entre Corinthians e Flamengo, um super jogo, o segundo jogo da semifinal, e no Globo Esporte de hoje nós vamos tratar desse assunto com tudo que ele envolve, informações dos times, informações lá de Belo Horizonte, porque o Palmeiras também entra em campo contra o Cruzeiro, você tem informações ao vivo do Verdão, que tem que inverter um placar super complicado, que perdeu a primeira partida em casa, e claro, tem Caio Ribeiro para conversar comigo sobre a importância para os dois times que entram em campo hoje dessa disputa, né, Caio Ribeiro? Muito boa tarde. Hoje o dia é especial, né? Corinthians e Flamengo, é muita coisa. Dois jogaços. Pode preparar o coração que vai ter sofrimento até o final. Vai ter sofrimento. Eu tenho uns números aqui, Caio, que mostram a força do Corinthians. O primeiro jogo foi 0-0 no Maracanã. Na verdade, hoje o time completa 150 jogos aqui na Arena. Nos 149 até o momento, 98 vitórias, 37 empates e 14 derrotas. Antes de você comentar sobre esse retrospecto, eu gostaria de apresentar para vocês agora como foi o treino do Corinthians ontem aqui com o apoio e o que mostra que esse lugar tem muita força por conta da torcida. Esse foi o clima do último treino antes da decisão de hoje à noite. Segundo o Corinthians, cerca de 40 mil torcedores foram à arena. Eu acredito só como coisas boas e incentivo também, que a gente já começa a entrar antes no jogo. E para o Jair Ventura, o jogo que vale uma vaga na final da Copa do Brasil já começou, pelo menos na estratégia. Desde a última segunda-feira, os jogadores estão concentrados lá no CT Joaquim Grava. Só saíram de lá para treinar. Acho que é o momento do sacrifício, de nós ficarmos juntos e para que a gente possa alcançar nosso objetivo. O mistério também faz parte da estratégia do Jair. A principal dúvida é no meio de campo. Quem vai jogar ao lado do Douglas? Ralf ou Gabriel? E para aumentar essa dúvida, Jair colocou 12 titulares no campo. O time está definido, mas eu estava olhando a entrevista hoje do Barbieri, ele também não revelou, então a gente também não revela. Mas já está definido. Em casa, com a arena assim, cheia, com o apoio da torcida, Jair Ventura quer que o Corinthians tenha uma postura bem diferente da que teve na partida de ida, no empate lá no Maracanã. No 0-0 lá no Rio, o Corinthians teve só 30% de posse de bola contra 70% do Flamengo e finalizou apenas 3 vezes. A história é totalmente diferente, a estratégia é diferente, vamos jogar em casa também, que é muito diferente, mas a resposta só vai valer para quem vencer, né? É o jogo mais importante do Corinthians nesse segundo semestre. Jair Ventura chegou há pouco, só 4 jogos à frente do clube. Mas ele sabe bem da responsabilidade. Isso faz parte. Você não pode chegar no Corinthians e achar que você não vai ter pressão. Qualquer vitória garante o Corinthians em mais uma final de Copa do Brasil. E que a gente possa, né, dar de presente para a nossa torcida que vem nos apoiando, que sempre apoiou o Corinthians, essa classificação para a final, que a gente sabe da importância para o clube também. Caio Ribeiro, nós podemos constatar duas coisas nessa reportagem. Primeiro, que a qualidade técnica da primeira partida foi muito ruim de ambos os lados. E a segunda coisa é que a torcida do Corinthians faz a diferença aqui. O que você projeta para essa partida de hoje? Eu acho que é um jogo mais aberto. Primeiro que a qualidade técnica é em função do gramado do Maracanã, que estava muito ruim, e aqui está um tapete. Segundo, em relação à estratégia, eu imagino o Corinthians muito mais solto do que foi no jogo de ida. O Corinthians quis jogar a decisão para casa, trazer aqui para a sua atmosfera, para o seu clima. Conseguiu, empatou, não perdeu o jogo, então o resultado está completamente aberto. O momento do Flamengo, individualmente, o Flamengo tem um time mais talentoso, mas o Corinthians é organizado e extremamente competitivo. Por isso que 30 mil pessoas na véspera do jogo vai fazer com que isso aqui ferva. E é justamente o jogo de superação, um jogo de entrega que vai fazer o Corinthians passar pelo Flamengo. Tá certo. O Corinthians está concentrado no centro de treinamento, né? Lá existe um hotel. E nós fazemos um contato ao vivo agora com a Fabiola Andrade, que traz informações, as últimas do Timão, que se prepara para esse confronto de hoje à noite. Fabiola.
Oi, Ivan, tudo bem com você? Estamos a 15 quilômetros exatamente da arena, né? A distância, a gente já está na zona leste de São Paulo, são 15 quilômetros que separam o centro de treinamento da arena. Por isso, a previsão de saída aqui do ônibus é por volta das 8 horas da noite. Está bem pertinho da arena para poder chegar aí para a partida decisiva da Copa do Brasil. Nenhum torcedor por aqui, por enquanto, né? Muito sol, muito calor, mas ainda não chegou nenhum torcedor aqui, não. Como o Caio já disse, o Corinthians vai para cima do Flamengo definitivamente dentro de casa. O Jair foi muito criticado lá no Rio de Janeiro, porque jogou com 3 volantes. Aqui ele vai com 4 homens de frente para poder encarar o Flamengo, com Romero, Jadson, Matheus Vital e aqui do lado esquerdo o Cleison. Cleison que deve entrar com a filhinha dele hoje em campo. Cleison passou por uma fase muito complicada nesse período agora, nesse meio do ano pra cá. Vai entrar pela primeira vez com a filhinha dele em campo. Caio Maciel, acompanha aí a concentração do Flamengo. Traga as novas do Flamengo pra gente. Boa tarde, amigo. Oi, Fabiola, boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente no Globo Esporte. Eu estou aqui no hotel, onde o Flamengo está concentrado em Guarulhos, né? Eles escolheram essa região aqui, na região metropolitana da cidade de São Paulo, porque é próximo do aeroporto e próximo também para pegar aí 18 quilômetros da Arena Corinthians. Eles vão fazer os lanches durante a tarde, descansar bastante. E a previsão de saída daqui é 19h30 para esse jogo contra o Corinthians, né? E o Flamengo faz mistério para o jogo do ano. Foi assim que classificou essa partida contra o Corinthians o técnico Maurício Barbieri, e ele vai fazer mistério e mudanças, porque o Diego foi desfalque no último jogo contra o Atlético Paranaense, deve ser que volte e pode ser que ele use aí o Thiago Paquetá, o Lucas Paquetá como um falso 9 e aí o Marlos Moreno ficaria na ponta esquerda, ou o Henrique Dourado pode ser a novidade nesse time do Flamengo contra o Corinthians. Eu volto com você, meu parceiro Ivan. Dali, Caio Maciel, muito obrigado a Fabiola Andrade. Nós voltamos a falar aqui da Arena Corinthians. Dá uma olhada como é que tá esse campo, gente. Tá um tapete sensacional, expectativa total pro jogo de hoje, ao vivo, 9h45 da noite na tela da Globo. Voltamos a falar aqui da Arena Corinthians, meu amigo, porque hoje é dia de decisão, hoje é dia de semifinal entre Corinthians e Flamengo, e também lá em Belo Horizonte tem Cruzeiro e Palmeiras, os finalistas da grande Copa do Brasil. Afinal, é o torneio que mais paga, 50 milhões de reais serão definidos hoje. E o Caio Ribeiro, que está aqui ao meu lado. Caio, é difícil a gente dar um palpite para times tão equilibrados, né? Mas você acredita que a chave de lá, de Cruzeiro e Palmeiras, era um pouco mais forte? Eu acredito que existe tecnicamente um equilíbrio maior do que Corinthians e Flamengo. Corinthians e Flamengo acho que têm características diferentes. Palmeiras e Cruzeiro não. Da mesma maneira que o Cruzeiro veio a São Paulo e ganhou do Palmeiras, eu acho absolutamente normal que o Palmeiras vá até Minas e devolva o placar. E é um jogo que pode tranquilamente ser definido nos pênaltis. Por quê? Porque o Cruzeiro joga melhor fora de casa do que em casa. E o Palmeiras está jogando muita bola. O Filipão acertou esse sistema defensivo. Na Libertadores, que é o mesmo sistema de disputa, mata-mata, o Palmeiras ganhou todas fora de casa. Então chega em Minas cheio de confiança. Tá certo. Gente, aqui na capital paulista, a decisão de hoje, você vê ao vivo 9h45 na tela da Globo, né? Entre Corinthians e Flamengo, e a chance de chuva é de 60% e a expectativa é de uma temperatura agradável, 20 graus Celsius, mas é sempre bom trazer uma blusinha para você que vem para o campo hoje. Lembrando que dá para chegar de metrô, hein? O metrô funciona aqui, linha vermelha Corinthians Itaquera, até 00:30. Caio Ribeiro, chega para cá para a gente afinar esse finalzinho de programa. A expectativa é total. Agora eu queria um palpite seu. A gente tem do lado de cá Você Corinthians sempre vai me deixar na furada, né? Rapidinho, palpite de Caio Ribeiro para Corinthians e Palmeiras e para o outro. Eu acho que está tudo muito aberto, Ivan, e acho que tem grande chance das duas decisões irem para os pênaltis. Corinthians e Flamengo, 2 pegadores de pênalti. Cássio, monstro, já cansou de decidir a favor do Corinthians. Diego, um dos maiores goleiros da história da Espanha. Do outro lado, da Palmeiras vai para os pênaltis. Ah, tá certo. O Globo Esporte termina aqui.